Boa noite a todos, que a paz esteja com vocês. Obrigado por estarem aqui, lindos e maravilhosos. Estou feliz por vocês estarem aqui. Qual é a pergunta que nós temos para o nosso quarto ciclo? Rosana, pode fazer Boa sua pergunta, Rosana. boa noite, dona Araci. Eu estou perdendo energia muito fácil, não estou conseguindo manter. Aí eu me equilibro, volto, fico, mas daqui a pouco eu já estou cansada, arregaçada de novo. Não sei, não estou conseguindo firmar. O que eu faço? Você tem trabalhos abertos. Você socorreu alguma pessoa, ou você fez algum trabalho, terminou sem fazer o fechamento correto, então você está vinculada nesse trabalho. Então, eu diria para você que você tem que fazer uma prece e pedir o fechamento de toda e qualquer atividade. Porque o médium, às vezes, uma pessoa está conversando com ele já começa a vibrar, é no portão da casa, é porque vem no telefone, é porque no centro, em qualquer lugar, nós, de alguma forma, começamos a auxiliar com as nossas vibrações. E nós interligamos aquela pessoa, aquela criança, o velho, a família, e não fizemos o encerramento correto. Então, enquanto você estiver ligada àquela pessoa, àquela criança, aquele velho, aquele doente, alguém que te pediu socorro, e você na hora falou, não, eu vou te socorrer, você já está socorrendo, porque você já autorizou. E aí você esqueceu de fazer aquela vibração para encerrar aquele pedido que foi feito por telefone, ou na rua, ou no mercado, ou em qualquer lugar. Então, Rosana, você tem trabalhos abertos, 1, 2, até mais, ok? Tá, obrigada, vou fazer sim. É isso daí. Beatriz, você. Boa noite. Araci, Boa noite. sobre a aula de ontem, você estava falando sobre o Alzheimer, né? Você fez um breve comentário sobre o Alzheimer. Então, quando a pessoa ela desencarna com a doença de Alzheimer, o perispírito dela fica lesionado, assim como a lesão física, e aí quando ela reencarna, essa lesão ela se torna uma cicatriz. E ela vem com uma cicatriz? Como uma pessoa que fuma muito, e ela morre com câncer de pulmão, morre com câncer de estômago, morre com qualquer outra agressividade de tipo de doença. Então, essa doença, ela já estava no perispírito, porque para chegar no corpo físico, nós deixamos chegar. Então, ela interpenetra no corpo, e quando ela não é tirada, no momento do nosso desencarne, nós enrolamos toda a nossa vida presente. Eu começo a guardar todas as minhas memórias, tudo que está marcado no meu perispírito, que está marcado na minha alma, eu vou retirando do meu corpo físico, da minha memória física, e levo para a memória espiritual. E levo também essas lembranças, todos os traumas, dificuldade, enfim. O meu ser leva comigo aquilo que sou, ok? Então, se você, por exemplo, vamos supor você é a lesionada, você que está cancerosa, leprosa, cheia de problema, e aí a bendita da Beatriz morre, toda problemática, e aí nenhum da sua família te socorre. Nem no centro, nem teus amigos espíritas, porque vai falar, a Beatriz era tão boazinha, tadinha, deixa ela dormir, descansar. E a Beatriz morreu cansada, estafada, numa situação muito difícil, e nem os espíritas e nem a sua família te socorreu. Então, o que acontece com você? Você vai ficar muito tempo com todas aquelas vibrações que ainda guardavam no teu perispírito, e a tua alma, porque a alma deixou você arquivar tudo aquilo. A alma não reagiu, a alma não se propôs a sair daquela situação. Você aceitou, então você gravou. E aí você fica lá sem assistência. Ótimo. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aí você pede misericórdia para reencarnar. Vai bater no nosso lar, lá eles vão te socorrer e você vai para um processo reencarnatório. Então, seu perispírito tem todas as marcas.
todas as marcas de violência, de dor, de sofrimento, de tudo das suas doenças. E aí, você já estudou isso, Beatriz. Nós impregnamos o nosso corpo que nós vamos formar da criança com aquilo que somos, as impressões guardadas no nosso perispírito vai formar o corpo físico. Toda doença, toda machucadura, toda agressividade vai vir naquele corpo jovem, novinho, de criança. Aí a criança já pode nascer com problema de fígado, problema de estômago, não se alimenta bem, é chorona, é doente, é faniquiteira. Porque a Beatriz não foi socorrida. E eu desejo ardentemente que você esteja junto, perto de mim, porque eu digo para toda a minha grande família espírita, se morrer, 2 horas eu vou perguntar se você está pronta para ser ajudada. No máximo, estourando meu tempo, será 3 dias. Aí eu vou pedir para toda a equipe, falar, vai lá pegar a Beatriz aonde a bendita estiver. Me traga ela aqui agora, eu sapeco você, tiro o seu nervoso, seu faniquito, sua doença, sua enfermidade, limpo você, areio, passo bombril, passo detergente, põe uma roupa limpinha, põe umas florzinhas no seu cabelo, e chama o seu anjo guardião e fala, ó, leva a Beatriz, por gentileza, faça um bom trabalho com ela. Entendeu? Porque se você estiver impregnada, Beatriz, você não consegue volitar. Você não consegue sair. Você está presa naquele magnetismo ou familiar, ou você mesmo que se apegou na sua casa, na sua bendita da cortina, a panela de pressão que você comprou agora, você não queria largar ela, tá novinha, entendeu? Então, isso daí, o espírito se prende. E é necessário que uma terceira pessoa chegue e te tire dessa imantação que você criou para você mesmo. Então, socorrer os espíritos familiares é uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer. Isso é fundamental. Consegui explicar para você, Beatriz? Sim. Mas eu vou refletir mais sobre isso. Porque, assim, ó, o Alzheimer não é uma doença pré-determinada, mas você vem com essa programação ou você acaba aqui desenvolvendo... Eu vi algumas... Você me perguntou do Alzheimer, eu respondi uma outra coisa. Então, vamos falar do Alzheimer. Não, mas o Alzheimer é porque ontem você colocou, então eu fiquei na dúvida, mas a sua resposta foi válida. O Alzheimer vai ocorrer nos seguintes fatos, pelo que eu entendi, tem algumas colocações do Divaldo, tem alguns escritos que falam assim, então a pessoa quer esquecer. Vamos supor, ela sofreu uma traição, uma dor muito grande, um trauma muito grande, aí ela fala para a memória dela, eu quero esquecer, eu não quero lembrar, eu não quero... Então, o espírito vai apagando, e aí ele não tem uma ordem para parar. Ele só recebeu uma ordem para apagar. Então, é a própria alma que apaga a memória. É nós mesmos que apagamos. Então, a gente começa apagando o que é de ontem, depois de ontem, vai indo nesse retrocesso de apagar. Mas é um comando mental dado. Então, o que nós temos que fazer? Pedir que só se apague o que for desnecessário. Mas o que for de utilidade, de aprendizado, precisa ser lembrado. E eu vi também uma pesquisa de um grupo de pesquisadores, que não são brasileiros, que eles fizeram várias autópsias após a morte. E o que eles encontraram nessa autópsia? Todos eles tinham fungos no cérebro. Então, você vê a bactéria, porque vírus, bactéria, lesmas astrais, qualquer outra, ela se aloja em qualquer lugar, no estômago, no fígado, nos rins, no estômago, não é isso? Essas bactérias na sexualidade. Então, vai formar câncer, doenças, infecções. E na nossa memória, como nós agitamos para parar, é como se ela parasse. Então, ela própria cria a resistência de parar, do mofo, do parado, do mofo. E vai criando essa situação de parar a mente.
Então, esse processo de orar, vibrar, pedir, estarmos constantemente pedindo que a nossa mente esteja vitalizada, seja forte, seja para crescer, para evoluir, é o crescimento. Então, nós estamos vendo que a pessoa paga e outras porque sofreram grandes danos e também não foram socorridos. É muito versátil, eu estou colocando duas colocações para você. Mas se você for estudar e pesquisar, você vai encontrar fontes grandiosas disso daí, ok? Como uma pessoa que foi atordoada, massacrada, violentada, ela pode querer apagar tudo aquilo e ela apaga de uma maneira constante, sem dar uma oportunidade de rever aquilo que foi bom, o que não foi bom para ela. Tá, então ela apaga essa dor, vou colocar como uma dor, ela apaga essa dor aqui fisicamente, porque daí sai do consciente, vai para o inconsciente, o subconsciente, e Sim, vai caindo senhorita. até que ali ela esquecimento. A minha pergunta é, esse reflexo, o perispírito vai sofrer com isso e, consequentemente, o espírito também vai levar esse registro? Entendi. Fechou. Sim. Então, eu diria, o que você vai fazer se você tivesse que orientar uma pessoa para que ela não tivesse o mal de Alzheimer? Para uma criança que teve um trauma, você vai dizer a ela que ela não esqueça isso, você vai dizer, ó, tire isso como experiência. A sua queda pode ter sido algo especial, você orou, você se machucou, você aprendeu a orar, chamou seu anjo guardião. Não fala para ela assim, esquece, 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 não lembra mais disso. Então, às vezes nós tomamos aquela posição assim, radicalizada, esquece, 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 e isso é ruim. Nós poderíamos dizer, né? Você orou? Onde estava seu anjo guardião que você não pediu para vir te segurar no colo? Quer dizer, nós podemos, então, fazer uma reflexão de crescimento do espírito. Conseguiu me compreender? Sim, sim, ficou claro agora. Obrigada. Ok. Pode perguntar quantas vezes quiser, se não entendeu, não tem importância, porque igual a Eli falaram, assim você viaja. Pode até ser mesmo que eu viajo, porque as coisas vêm na minha mente assim, ao borbulhão, né? A pessoa faz uma pergunta, minha mente faz... Acho que é muita gente que quer falar ao mesmo tempo e acaba um me atrapalhando, né? Mas, Mas... Hã? mas, é, mas é importante essa troca, porque às vezes a minha dúvida é a dúvida de outro. E quando você está respondendo, já está respondendo várias questões juntas, né? Isso. É, Isso. Eu legal. também gosto e acho fundamental as perguntas, porque se não fizer pergunta para mim, eu estudei de manhã, estudei à tarde, então eu tenho na minha memória meu estudo, minha pesquisa. Mas eu falo da minha estudo e da minha pesquisa. Mas o ideal é perguntar para que nós troquemos de ideia, ok? Maria José, pode perguntar. Boa noite. Boa noite. Horaci, sobre isso do Alzheimer aí, eu tive, assim, um conhecimento na vida atual. A madrinha do meu filho, ela era uma pessoa, assim, muito lúcida, muito católica, aquela que rezava todo dia para os netos e para os afilhados. Ela tinha uma filha que era casada, ela tinha 2 netos. E ela criou essas meninas dela costurando num sacrifício, sabe? Aquilo era doloroso. E o marido da filha era pobre, começou a subir de vida. E aí ele começou a arrumar amante, coisa e tal e coisa, um monte de coisa. Aí um dia, a gente conversando, ela pegou e falou assim para mim. Eu falei assim, madrinha, que eu chamava ela de madrinha, porque ela é madrinha do meu filho. Eu falei, madrinha, mas se a senhora sabe de tudo isso, por que a senhora não conversa com a sua filha? Porque ela está passando com tudo isso. Ela disse assim para mim,
porque eu passei muito sacrifício para criar minhas filhas, costurando com muita necessidade. Hoje, o esposo dela tem as coisas lá fora, mas para ela, ele dá tudo o que ela precisa, para os filhos, dá tudo o que precisa, tudo. Então, ela se privava da verdade, não falava para a filha. Quando a filha descobriu, assim, ó, rapidamente ela começou com Alzheimer de não conhecer nem os filhos mais. Ela se bloqueou de um tanto, com uma rapidez que ela não conhecia os filhos, porque ela não Isso. queria passar por esse processo na vida dela hoje encarnada. Isso. Ela recusou, ela fechou, ela impediu a mente dela de pensar nisso, porque foi um trauma muito grande, foi uma dor. Normalmente é esse tipo de traição, ou de uma queda, uma falência, ou uma dor muito grande, pode acontecer isso daí. Então, nós devemos repensar bastante no processo, quando vamos, que nos é pedido a orientação, e para os nossos filhos, a reflexão daquela situação que aconteceu conosco. Então, você está tendo, e isso é uma realidade. Mas se Então, ela porque ela. desencarnar nessa situação, eu diria para você, Maria José, tá? Dá uns 3 dias para ela, e, por favor, leva ela no centro e conversa bem direitinho com ela, para revitalizar o seu perispírito, revitalizar o espírito, para que ela passe, como a próxima reencarnação, avaliar e ser vencedora, construtora de um mundo melhor. É isso daí. Pessoa inteligente, aconselhava todo mundo, amorosa, um coração grandioso. Só que quando foi assim, ela era bem lúcida, tudo normal. Engraçado que só foi a filha descobrir, ela pegou uma gripe, foi assim de não conhecer ninguém, ninguém. Ela não falava, no final ela não abriu os olhos, ela não conversava com mais ninguém. Tipo assim, ela se recusou a viver aquela realidade. Maria José, ela já desencarnou? Já desencarnou e já tem um bom tempo. Foi bom essa explicação, porque ela era muito Você, católica, né? mas isso não E, importa. Você pois a é. ama? E É a minha aí, para pergunta. mim poder fazer essa busca, né, pôr nas Ótimo. bacias, fazer essas limpezas aí, porque Isso. Eu acho que a sua conversa veio aqui mais para você socorrer essa pessoa, fazer todo um tratamento psíquico, fazer ela despertar, abrir os olhos à luz, compreender que Deus é bom, misericordioso. E se foi uma prova, não é porque ela orou e não conseguiu, ela tinha que passar por isso. Então, faça um bom trabalho, Maria José. Deus te abençoe e te proteja nesse obrigada. trabalho. Pode ser feito no desencarnado e no encarnado também? Quando você tem o conhecimento de alguém que está encarnado? E aí Sim, socorre nas bacias do mesmo processo? mesmo jeito, isso. Tirar os traumas, não é isso que nós estamos estudando? Que nós socorremos nas bacias, o trauma, a Mas, dor, a traição, não é mas aí isso? você Todos comunica, aqueles fluidos. Isso. mas aí, Todo fluido negativo tem que ser retirado. tá, Fala, Beatriz. mas aí você comunica a ela que você vai fazer esse trabalho para ter o aceite dela ou não? Um familiar, a gente ainda pode chegar e falar assim: olha, posso fazer uma prece para você? Porque um familiar você pode. Ela pode ser, pode sim, então ela já autorizou. Às vezes você nem precisa explicar tanto o que é que você vai fazer. O simples faz, posso orar por você? Normalmente as pessoas adoram que a gente ora por ela, né? Normalmente é muito difícil uma pessoa falar, não, não, você não pode orar por ela. É muito difícil, mas pode acontecer também. Então, o que que nos resta como espírita? Orar pela nossa capacidade mental, orar por todos esses traumas, dores de cabeça, toda influência que possa impedir o crescimento, o desenvolvimento dessa nossa capacidade de trabalhar, nossa epífise, hipófise, enfim, todo o nosso sistema mental tem que trabalhar com alta precisão. Não pode mandar ele parar. Ele tem que solucionar.
tem que resolver as dificuldades. Esse é o propósito reencarnatório. Cida, pode perguntar. Já que vocês estão nessa conversa, eu achei importante eu perguntar. A minha irmã, dona Iraci, você sabe, né, que ela está assim, ela está esquecida, ela está com Alzheimer. Eu tenho como eu posso ajudar ela? Pode, Cida, porque seu coração já quer ajudar e já tem uma preocupação com a sua irmã. Muita Você preocupação. pode perguntar para ela: posso orar por você? E ela com certeza vai falar sim. Aí você vai pedir, você vai colocar numa bacia de regeneração, depois na bacia de Bezerra de Menezes. Primeiro você tem que tirar o trauma dela, o que que levou ela a esquecer? Qual foi a dor que levou ela a esquecer? Porque muitas coisas, o esquecimento é imensurável. É um filho que não volta para casa, é o marido, é as contas, é a perda da casa. Quer dizer, isso aí é muito grande. Como você conhece, como a sua irmã, já pode ter uma ideia do que foi que levou a dor dela. Porque você conhece a história da sua irmã. Porque o que acontece? Você fez uma colocação que a pessoa trabalhava e deixou de trabalhar. O que acontece com o médium nessa situação? Então, nós temos uma missão que ela começa aos 14, aos 20, aos 30, 40, 50, 70, 80, 90, igual o Divaldo. Então, o que acontece com o médium? O médium, até os 20 anos, ele tinha uma missão que os protetores, amigos espirituais, auxiliavam para estudar, para aprender, para crescer. Aí, aos 30, ele tinha outro. Então, de tempo em tempo, chega a prova e a expiação. E quando o médium se afasta, o que acontece? Ele começa a caminhar sozinho. Sozinho. Porque o dia que o médium fala, eu não quero mais, é de livre e espontânea vontade. Eu não vou mais trabalhar, eu não vou vir mais no centro. E às vezes a pessoa deixa de ir ao centro porque não gosta de uma pessoa, ou por coisas tão insignificantes que, para vocês, se um dia isso acontecer, as pessoas não gostarem de você no centro, coloca toda essa maledicência, essa maldade, você queima tudo, queima a inveja, queima o ciúme, queima a maldade, põe o centro espírita um padrão vibratório de amor e luz. Quando o médium se afasta, então o que acontece? Dá uma sobrecarga dele, da própria evolução dele e da missão que não foi cumprida. Isso tem que ficar bem se entendido. E a pessoa, então, é espírita, fala assim, eu vou virar crente. Ela pode virar crente quanto ela quiser. Se ali ela não retirar o seu karma, rezando mesmo, de pé junto lá, pedindo aos seus guias espirituais, aos espíritos que ali trabalham para ajudá-la, ela vai ficar com o mesmo problema. Ela vai voltar para o catolicismo, vai voltar para onde ela quiser. Porque o que é que o espiritismo ensina? Que o anjo guardião, a equipe de trabalho, os protetores, os ancestrais, são responsáveis por nos auxiliar a nossa evolução, aliviar os nossos problemas, nos aconselhar, sermos consolo, dar-nos ajuda e o amparo para solucionar o nosso caminhar. Então, quando a pessoa pede esse afastamento, ele é impedido, mas também fala o livro dos médiuns e em algumas colocações espíritas, que basta o médium pedir que o anjo guardião retorne. Os espíritos, então, tem que chegar e falar, estou arrependida porque eu mandei você embora. Por gentileza, volta e me ajuda. É mais ou menos assim. É pedir perdão e recomeçar o serviço. Então, isso pode acontecer. Mas a pessoa que afasta da sua mediunidade o seu trabalho, não é que ela vai sofrer, que a mediunidade vai trazer o sofrimento, não. A mediunidade era luz e amparo no seu crescimento e na sua evolução. É o contrário do que as pessoas dizem e falam. Você é médium, você vai sofrer, vai dar tudo errado. Mas vai dar errado mesmo. Só que a sua mediunidade
é para não dar errado, é para não falir, é para não cair, é para vencer, sair daqui vitoriosa na missão que veio realizar. É isso que nós temos que começar a entender, que é isso que a doutrina dos espíritos ensina. Beatriz, pode perguntar. Araci, quando você fala que a pessoa desencarna, 2, 3 dias você manda buscar, você vai fazer o socorro para ela, ok? Sim. Mas se nesse período, ou então um período mais longo, de médio a longo prazo, ela não tem a consciência. Então, você vai em busca, mas ela se recusa a esse socorro, porque ela não retomou a consciência dela. O que fazer nesse caso, então? Porque daí eu aqui, encarnada, fiz o meu papel, fiz o meu trabalho, a minha colaboração, a minha contribuição, mas não foi efetivo esse resgate, esse socorro. Como proceder? Faz de novo, 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 até você conseguir. Se fizer 10, tudo bem. Se for 20, tudo bem. Agora, eu diria para você que faltou a eficiência do trabalho da mediunidade. Porque quando eu evoco um espírito dormiu, vamos supor assim, nesse estado letárgico que não quer saber de nada, eu evoquei. Eu chamei. Quando eu chamo, ele chega perto de mim, ele vai passar para mim o estado letárgico da incorporação, não é isso? Eu vou sentir esse estado, não me acorda, eu não quero sair, eu quero dormir, não me chama, eu falo, não, para aí, presta atenção. Então, eu, médium, vou fazer um trabalho de despertar no espírito, vou desintegrar aquela inércia, aquele mal-estar, aquela coisa ruim na cabeça, nos olhos, em todo o perispírito, eu vou fazer uma troca fluídica, que é isso que nós fazemos nas bacias, fazemos uma troca fluídica para o despertar do espírito. Até eu vou ficar naquele processo até que o espírito acorde, comece a compreender algo diferenciado. Aí eu percebi que ele despertou. Aí eu chamo o anjo da guarda dele, ou chamo uma mãe, alguém que ama ele, para ajudar ele a sair do estupor do desencarne. Compreendeu, Beatriz? Pergunta de novo. Compreendi, mas eu fico no questionamento assim, como eu vou saber que ele aceitou essa mão amiga? Porque o médium sente, porque se você socorrer um espírito, que ele sair do estupor, e ele abrir, ver que existe luz, que está ali a família dele, quando ele perceber que você é a benfeitora, ele vai dizer para você, muito obrigado por você me trazer a luz. Porque você tirou ele de um estado perturbador, e ele só pode sair através de um médium. Porque é o médium que faz a transmutação para o espírito. É o médium que transmuta. É o médium que vai auxiliar. Então, de ordem geral, os espíritos agradecem. Mentalmente, você vê que ele sorri, que ele ficou feliz com a mãe dele. Então, você já ficou feliz com ele junto, ele já sorriu para a mãe, para o anjo da guarda, ele já viu uma luz. Então, ele já sorri a alma dele, e você fica feliz por ele estar bem. E alguns espíritos, depois eles voltam e vão dizer para nós, olha, eu estou bem, eu estudei, estou aqui na colônia espiritual, eu vim só dar um recadinho, muito obrigado, e também já vou embora. Eles não fazem muito tempo ao nosso redor. O maior tempo mesmo está no processo de incorporação. Quando você fizer essas experiências, e você for um médium mais experimentado, você vai se sentir muito feliz se você realizar esse trabalho. O espírito fica contente conosco. Eli pode falar. Eu só gostaria de falar que a mudança fluídica do espírito influencia muito. Porque se ele está triste, se ele está adormecido, se ele está doente, se ele está com dores, essas dores vão passar e o fluido dele vai modificar. E o médium vai sentir essa mudança fluídica, vai verificar se ele está bem. Então, essa mudança, ela é bem, assim, sensível ao médium. E se o médium ainda tiver dúvida, ele pergunte aos amigos espirituais,
O espírito está bem? Fulano está bem? Então, aí vai haver uma confirmação. Deus, nosso Pai soberano, Senhor, obrigado, Senhor, pela reencarnação. Obrigado pelos amigos, pelos companheiros de jornada. Obrigado, Senhor, por aqueles que nos amam, que nos protegem, que nos ajudam. Nós te pedimos, Pai amado, que venha todos os espíritos que nos amam, os mestres, os educadores, os benfeitores espirituais, os socorristas, todos aqueles lado a lado, ombro a ombro, Pai amado, que nos ajude a cumprir com toda a nossa dignidade e honra esta reencarnação, que ao sairmos dela, Senhor, possamos sair com a missão cumprida, que possamos sair, Senhor, da alma leve, com o coração refeito, Senhor, possamos ter sentido os espinhos do nosso caminhar, as pedras, Senhor, sentir o caminho às vezes árido e difícil, mas nos ensine, Senhor, a caminhar contigo. Agradeço-te, Pai amado, por ter me colocado no planeta Terra, por eu vir aqui, Senhor, neste planeta azul, cheio de sol, de beleza, da grandiosidade, Senhor, da oportunidade. Abençoa-me, Senhor. Abençoa o meu caminhar. Fazei de mim forte. Fazei de mim corajosa, vencedora, construtora de um mundo melhor. Que eu leve a mensagem de paz, Senhor. Que eu leve a mensagem de esperança. Que eu leve o conhecimento, Senhor. Que eu possa aprender a suavizar. Que eu possa trabalhar nas imensas falanges crísticas e tocar, Senhor. Tocar, Senhor, nas vestes do Cristo. E ter, Senhor, a coragem de receber as emanações fluídicas para restaurar a minha alma, para restaurar a minha fé, para restaurar a minha esperança. Fazei-me, ó Pai, que nessa jornada da evolução, todos os meus erros possam ser consertados, que eu possa ter a humildade para retornar no meu caminho e retirar os entraves que eu mesmo coloquei, retirar as minhas imperfeições, as minhas reações agressivas, retirar os meus pensamentos de fuligem e colocar os fluidos, Senhor, de luz e esperança. Dai-me a força, Senhor, na minha alma. Vós me criaste para que eu pudesse caminhar, distribuir a luz, Senhor, do Espírito, fazer com que meu perispírito irradie, que a minha alma, Senhor, possa comandar meu perispírito, meu corpo físico, ao caminhar sobre a terra, Senhor. Que eu te agradeço esta grande oportunidade reencarnatória. Aqui estou, Pai amado. Aqui estou. E vos peço neste momento a abnegação para que a minha alma, junto com toda a minha equipe de trabalho, que eu seja disciplinada, organizada, que eu aprenda a disciplina,
Que eu aprenda a amar mais do que ser amada. Socorrer, Senhor, do que ser socorrida. Que eu aprenda a levar a paz, Senhor. Que mesmo nesses caminhos áridos por onde tenho que passar, mas que eu aprenda a semear, Senhor. Que eu possa semear, Senhor, entre os espinheiros, entre o orgulho e a vaidade, mas que eu aprenda, Senhor, a solver o orgulho, a vaidade e lançar a sementeira do bem. Fazei com que nessa jornada, que os pássaros, Senhor, que são os espíritos, que impede da sementeira, que tiram a semente do solo, eu peço, Senhor, para socorrê-los, ampará-los nas colônias espirituais, para que eles possam compreender que a sementeira de luz podem suavizar o caminho de todos. Permita-me, Pai, arar o meu caminhar, arar, Senhor, a terra, que os sulcos, a machucadura, possam se transformar, Senhor, numa terra fértil, para que ao lançar a sementeira do bem, multiplique, Senhor, a sementeira em 30, 60, 70, 100%, Senhor. Faça de mim o cereiro que carrega no embornal a semente e lance, Senhor, na terra fértil dos corações que estão prontos para crescer. Obrigado, Senhor, pelo dom da mediunidade. Obrigado, Senhor, por essa luz. Obrigado por estar contigo. Obrigado por estar com o grande Mestre Jesus. Obrigado por estar com toda a ordem crística. Obrigado por estar ao lado do Espírito de verdade e sentir as emanações do crescimento da lei do progresso, da lei da evolução humana. Fazei, ó Senhor, com que a espiritualidade maior me abrace, me aconchegue, me oriente, me traga a paz interior. Rogo-te, Senhor, que nesta grande oportunidade reencarnatória eu possa sair, Senhor, melhor do que cheguei. Possa compreender melhor esta grande oportunidade. Permita-me, Pai amado, como médium, cumprir a minha missão, cumprir o meu trabalho, fazer com que tudo ao meu redor se torne mais lindo, mais formoso, mais belo, mais justo, mais correto. Caros amigos, a mediunidade é uma fonte de luz e de esperança. Trabalhai, trabalhai e trabalhai muito, incessantemente. Fazei todo o bem que podeis realizar. Modificai a ti mesmo, transformai a ti e se prepare para um futuro melhor. Aqui estão anjos guardiões, espíritos trabalhadores de envergadura
para vos auxiliar nessa jornada. Buscai os vossos amigos, buscai aquele que vos ama e fazei o melhor de ti. Nós estaremos sempre aqui a colaborar, ajudar, ampliar, vos dar visão, entendimento, conhecimento, para que os realize com êxito. É sempre uma grande oportunidade estarmos juntos neste trabalho redentor. Essa oportunidade que nos beneficia a todos nós, vivos e mortos, nesse trabalho, nessa conquista. E aqui estamos a vos desejar êxito no vosso caminhar. Camille Flammarion. E assim eu peço permissão para encerrar todos os nossos trabalhos, nossos estudos, nossas pesquisas, que sejam fechadas assim. E que os anjos guardiões e espíritos protetores possam, neste momento, velar e proteger todos os médiuns em atividade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.